O propósito de Deus para o homem era que o homem governasse. Na verdade é que o homem governe sobre todas as coisas. E desde o Éden, desde a criação, desde o princípio. E aqui nessa palavra, neste texto, nós temos alguns princípios que norteiam essa criação e trazem uma base para que todas as coisas funcionem de uma forma perfeita, de uma maneira funcional, de uma forma agradável aos olhos de Deus. Quem é que acredita que tudo que Deus fez é perfeito? Olha para quem está do seu lado, se for alguém da sua família, dá um sorriso para essa pessoa e fala assim: ó, Deus te criou de forma perfeita. E para nós que somos cristãos, o que deve nortear a nossa vida, o que deve conduzir, o que precisa ser a força motriz da nossa vida, diga comigo, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática. É a Bíblia que vai responder se você deve ou não deve viver de uma forma. É a Bíblia que vai responder se as suas decisões são agradáveis ou não aos olhos de Deus. Não é o pastor, por mais que ele é o anjo da igreja. Por quê? Porque todas as decisões, as orientações que nós temos dos nossos pastores também estão na Bíblia Sagrada. Mas antes que até uma pessoa que exerce sobre você algum tipo de autoridade te dê uma direção, essa direção precisa partir da verdade absoluta, que é a Bíblia. Quem é que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Quando você for fazer teologia, você vai estudar sobre a inerrância bíblica. E essa matéria vai dizer que a Bíblia não se contradiz, que ela não se confunde, e que ela, de norte a sul, de leste a oeste, do começo até o fim, ela se confirma. Mas infelizmente nós percebemos uma geração que tem perdido esse tato, que tem deixado de acreditar que a Bíblia é essa direção de Deus. E quando nós olhamos para este tempo, nós vivemos em uma geração que tem abandonado a Bíblia como referência e buscado os livros de autoajuda, tem abandonado as palavras elementares da palavra de Deus para escutar muitas vezes a palavra de um professor da escola. E quando isso acontece, é inevitável que a humanidade continue caminhando de acordo com a vontade de Deus. Na verdade isso não é de hoje, é de muito tempo. Mas nós, como igreja do Senhor, precisamos agir agora como guardiões dessa verdade. Por quê? Porque o desejo de Deus é que a instituição chamada família se perpetue até a volta de Jesus. Então eu venho aqui trazer aqui alguns conselhos para você e dizer: tome cuidado, a sua família está sob ataque. Mas tem um negócio, a Bíblia, que é a palavra de Deus, tem vários direcionamentos para que a sua família não seja alcançada pelas investidas do inferno. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus vai abrir os seus olhos como sacerdote. Deus vai abrir os seus olhos como pai, como mãe, como sacerdotisa do Senhor. Por quê? Porque o inferno pode até se levantar, mas a sua família está guardada debaixo das promessas do eterno Deus. Se você puder, dê um aplauso ao nome do Senhor. Mas quando nós vivemos numa geração que quebra princípios, que não acredita na Bíblia como uma verdade absoluta de Deus, qual é o nosso papel? Olha para quem está do seu lado. Nós precisamos viver debaixo de uma cultura. Fala para essa pessoa entender. Nós precisamos viver debaixo de uma cultura. E o que é cultura? Cultura é o conjunto de valores, de normas, de ideias que norteiam uma comunidade, uma organização, uma empresa, uma igreja, uma família também. São um conjunto de crenças, de valores, de hábitos, de símbolos, de práticas que formam o nosso senso daquilo que devemos ou não fazer. Qual precisa ser a nossa cultura? Cultura de fazer a vontade de Deus. Dentro da sua casa, a cultura de obedecer a verdade da palavra de Deus como sacerdote. Para quê? Para os seus filhos enxergarem isso em você. Porque eles não vão fazer aquilo que você fala, eles vão fazer aquilo que você faz.
É mais ou menos assim, se você fala para o seu filho: acorda todo dia de manhã, escova o dente, depois de escovar o dente, toma o seu café, depois pegue a Bíblia, que é a palavra de Deus, e vai ler. Se isso acontecer, e os seus filhos não vão precisar de ouvir você mandando, mas eles vão pegar e vão fazer. Por quê? Porque você é o espelho dentro da sua casa. É mais ou menos assim também, no meio dessa geração, a igreja precisa disseminar essa cultura. Para quê? Para que a família continue prevalecendo diante das investidas do nosso adversário. Fala assim para quem está do seu lado: Deus está contando com você. E esses ataques, eles acontecem. Às vezes a gente pensa assim, quando a gente fala assim de guerra, tem a guerra do Iraque, que deu uma pausada. Agora a guerra que está em evidência, que nós estamos escutando, que é do outro lado do mundo, da Ucrânia com a Rússia, de Israel contra a Palestina. E a gente fala assim: a guerra, essa guerra está tão longe da gente. Meu telefone, empresta da senhora. Essa guerra está aqui, ó. A guerra que nós enfrentamos hoje não é uma guerra física, mas é uma guerra espiritual. E às vezes o bombardeio que vai entrar dentro da sua casa não é de metralhadora, não é de canhões físicos, mas de informações equivocadas que vão tentar deturpar aquilo que você tem tentado construir dentro da sua casa. Obrigado. E qual precisa ser o seu papel? Você precisa buscar de Deus uma inspiração, buscar de Deus discernimento, para que aquilo que o Satanás tenta como artimanha lançar dentro da sua casa, bata agora no escudo chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que coloca as mãos deles protegendo a sua casa, seus filhos, sua família. Essa semana eu estava olhando uns vídeos na internet, e aí passou um vídeo de algumas artistas globais falando sobre o quê? Casamento, apóstolo. E aí a gente viu aqui, o apóstolo falou, fez o casamento de Lô e de André. Cadê? Vem aqui vocês dois. Já estão com filho? Ah, não. Quantos anos? E você? Quando eu casei, eu tinha 19. E eles agora com essa idade de 25. E valeu a pena? É bom? Estão felizes? O que você tem para falar aí para os outros jovens? Vale a pena ou não vale? Estão nervosos. Obrigado. Pois as artistas globais estavam falando assim: eu casei com 25, mas isso é loucura. Você é doida. Eram 3. 25 eu casei com 35. E a outra falou assim: eu nem casei e não vou casar. A mensagem que estão tentando passar para esta geração, para os nossos jovens, é que a família é uma instituição que deu errado, que é uma instituição careta, é uma instituição mal sucedida, que vai aprisionar, que vai impedir de que a pessoa, quando se une com o seu esposo, case, que essa pessoa venha estudar, venha construir, venha crescer, venha prosperar. Mas eu entendo que quando Deus ele criou o homem e a mulher, Ele criou o propósito de que os dois juntos construam uma vida e essa vida seja abençoada. E quando nós olhamos para este texto, diferente dessa mensagem dessas artistas, eu entendo que Deus agora chama Adão, e Adão agora coloca o nome de boi e de vaquinha, do galho e da galinha, do cachorro e da cadelinha. Eu não sei se tinha espelho naquela época, mas eu acredito que Adão assim deve ter sentido no momento: peraí, tem um negócio que está errado. Cada animal da sua espécie tem alguém do seu lado, como seu companheiro, como sua companheira, e agora eu me sinto só. Tem algo que não está completo. Eu vou parafrasear aqui olhando, olhe para o pastor Mário e para a pastora Thelma.
Irmãos, o que seria do apóstolo Mário sem a pastora Thelma? Mas também o que seria dela sem ele? Quem aqui teve no encontro de casais, vão concordar comigo que Cláudio Duarte perdeu para vocês. Eles arrebentaram. E eles são a nossa referência de padrão familiar. E agora Adão, talvez dando nome para um monte de bicho, se sente sozinho. E agora Deus olha para Adão e falou assim: não é bom que você esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Eu devo fazer agora uma ajudatora que lhe corresponda, que lhe complete. E agora Deus coloca um sono profundo em Adão, vai numa das suas costelas, arranca, fecha, faz uma cirurgia lá no jardim, e faz nascer a Rosa do Derian, a Jojo aqui do PP, a Milena do Toninho, a Simone do Marcelo, a Cris do Rodrigo. E existe uma lenda que fala que depois daquele dia, pastor, muito bicho ficou sem nome. Porque agora Adão tinha algo muito mais importante para cuidar do que colocar nome em bicho. Não existe nada melhor que viver em família. Não existe nada melhor do que viver em comunhão, viver bem. E quando nós entendemos isso, a vida, ela se torna leve. Não tem nada que me motive mais trabalhar do que quando eu lembro que eu tenho uma família e muitos boletos para pagar. Mas essa família depende de mim e eu faço isso com prazer. Todos os dias eu saio de casa cedo, sabendo que quando der 8 horas o mais novinho vai falar assim: eu quero dedeira. E se não tiver dedeira tem problema. E agora eu vou ter que começar a trabalhar de noite. Eu acho que os meus meninos, irmãos, começaram numa fase que parece que tem uma frieira na barriga. Não sei se é normal isso e se isso passa. Tomara que passe, Jesus. Mas isso me dá prazer, porque eu entendo que a minha família é o que Deus me deu de mais importante. E enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver fôlego, eu vou lutar para conduzir a minha família na presença de Deus, para oferecer para eles o melhor. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus confiou nas tuas mãos uma família especial. Ela tem defeito? Tem problema? Tem, mas é o melhor que Deus tinha para você. E esse texto aqui me traz algumas verdades. Eu quero ser muito rápido. Alguns princípios que norteiam e fazem com que a família esteja edificada. O primeiro princípio que eu quero falar com você está aqui revelado no verso 15 que nós lemos: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. O primeiro princípio aqui é o princípio do trabalho. Mesmo antes da queda do homem, tem gente que fala assim: ó, se Adão e Eva não tivessem pecado, eu não precisava de trabalhar. Isso é mentira. Porque aqui a Bíblia está falando que Deus colocou Adão para lavar e cuidar do jardim antes da queda do homem. Ou seja, não é bom que o homem esteja parado. O homem precisa estar em movimento. E Deus nunca chamou ninguém parado em toda a história da Bíblia. Quem aqui já ouviu a frase que o trabalho dignifica o homem? Ninguém nunca ouviu isso. Trabalho fala de caráter. Porque quem está parado, existe um ditado também que diz que mente vazia, parada, é a oficina do diabo. Quem está trabalhando não tem tempo para pensar besteira. Quem está produzindo não tem tempo para cuidar da vida dos outros. Quem está trabalhando está investindo seu tempo em algo que é frutífero para a sua vida. E todas as vezes que Deus chama alguém para ser relevante, quando eu olho para a Bíblia eu lembro de Davi. Quando Deus escolhe Davi, Deus vê que Davi está lá no pasto cuidando de ovelha. Quando Deus chamou Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu estava cuidando de uma junta de bois também no campo trabalhando. Gideão estava onde? Estava malhando trigo no lagar trabalhando. Mas essa geração muitas vezes é uma geração que está apática, parada.
não tem nada para fazer e muitas vezes começa a se alimentar de coisas que não vão ser bênçãos na sua vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, tá à toa. Trabalho é um princípio para que a sua vida seja edificada. Todo mundo que é improdutivo está contra o propósito e a vontade de Deus. O trabalho, ele traz dignidade para a sua família. Como é que você me prova isso, pastor? A Bíblia diz que o próprio Deus trabalhou criando todas as coisas em 6 dias, e no 7º com ele desce. Se Deus foi um exemplo para isso, quem somos nós para sermos diferentes? Pastor, eu estou desempregado. Eu fiquei já desempregado uma vez. Antes de começar a empreender, eu fui mandado embora da última empresa que eu trabalhei, e fiquei 7 meses desempregado. 7 meses recebendo seguro-desemprego. Mas não teve um dia que a minha esposa me viu saindo de casa depois de 8 horas da manhã. Todo dia eu saía antes. Chegava para almoçar como se estivesse trabalhando. E o que eu estava fazendo na rua? Eu estava buscando oportunidades. Estava correndo atrás daquilo que eu precisava para suprir as necessidades da minha família. Até o momento que Deus me deu uma estratégia de começar a empreender. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Parado você não vai ter uma direção de Deus, mas começa a se movimentar, que Deus vai começar a fazer grandes revelações e te dar grandes direções. Por quê? Porque o melhor de Deus está por vir na sua vida. Então, quem está parado começa a se movimentar. Não tem nada para fazer, pastor? Vem aqui para a igreja durante o dia aqui. Tem uma vassoura boa para você ajudar a limpar o altar, para você ajudar a pintar um rodapé, fazer alguma coisa. Enquanto você não se movimenta, Deus não se levanta. Mas quando você se movimenta, Deus começa a abrir portas onde não tem porta para você entrar. Segundo princípio, eu preciso correr, o princípio da obediência. Verso 16 e 17, preste atenção. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui eu não quero me ater à queda do homem, mas eu quero que você preste atenção que Deus deu agora uma sentença para o homem. É mais ou menos assim: Adão, você pode fazer o que quiser aqui nesse jardim. Você pode experimentar do fruto que você quiser. Mas tem aqui uma árvore no meio do jardim. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela você não pode comer. Nela você não deve tocar, porque o dia que você comer, você vai morrer. Mas essa morte não era uma morte física, era uma morte talvez espiritual. Agora preste atenção. A obediência fala do quê? Fala de autogoverno, de autocontrole, de domínio próprio. Deus poderia muito bem não ter colocado aquela árvore naquele lugar. Deus poderia ter arrancado, ter colocado o muro alto. Mas Deus permitiu que a árvore estivesse lá. E deu uma ordem para ele: não toca na árvore. E quando nós entendemos que a obediência, que o autogoverno é algo que é primordial para termos uma família abençoada, para termos uma família edificada, nós vamos valorizar as direções que temos recebido de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor escolhe viver uma vida de obediência. Obediência os seus preceitos, a palavra dEle. A obediência, como a pastora Thelma falava para a gente quando era jovem aqui na igreja, é a chave do sucesso, quem lembra? E gera bênção. Se eu escolho viver uma vida em obediência à vontade e à palavra de Deus, eu estou liberado para viver os melhores dias da minha vida. Agora, se eu escolho viver uma vida em desobediência aos meus pais, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou viver pouco. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe, este é o primeiro mandamento com promessa para que os nossos dias se prolonguem na terra. Quem escolhe viver uma vida de obediência à sua liderança, certamente vai errar menos e vai sofrer menos. E eu tenho tantas experiências
de situações, de decisões importantes. Quando nós não soubermos o que fazer, precisamos saber aonde ir. Eu aprendi isso muito novo. E muitas vezes eu cheguei ao meu pastor, minha pastora: olha, eu tenho que tomar essa decisão, para onde eu vou, o que eu devo fazer. E muitas das vezes a palavra que eu escutei não era a mais confortável, não era a mais fácil, a que eu queria escutar, mas foi a que eu decidi obedecer, e a obediência me trouxe aonde eu estou. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. A sua obediência vai fazer você se sentar em lugares privilegiados. A sua obediência a Deus e às autoridades vai te colocar em situações diferenciadas. Por quê? Porque quem escolhe obedecer é guiado e direcionado pelo Espírito Santo. Terceiro princípio, já estou caminhando para o final, estou sendo rápido, é o princípio da autonomia. Verso 19 diz assim: e havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado, às aves dos céus, a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora, uma adjutora idônea. Deus criou todas as coisas, sim ou não? Sim ou não? Agora vem Deus diante do homem, um reles mortal, e fala: Adão, preciso da sua ajuda. Vamos colocar nome em cada animal. E mesmo Deus tendo criado e feito todas as coisas, agora Deus está dando a Adão uma oportunidade. Diga comigo: o poder de escolha. Deus nos dá autonomia para escolher. Deus agora olha para Adão e fala assim: esse aqui vai ser como? Esse vai ser cavalo. E assim foi. E esse? Papagaio. Por que será que Deus agora convida Adão para a nomenclatura dos bichos, dos animais, de todas as coisas? Porque o desejo de Deus não é que nós sejamos pessoas mecânicas. Deus nos dá liberdade, mas o seu maior propósito é se relacionar conosco. O maior projeto de Deus não é que você viva uma vida independente, mas que você viva uma vida consciente, e que Ele faça parte das suas escolhas. Você é livre para escolher o que você quiser, mas também é prisioneiro das consequências que as escolhas vão trazer. Você pode escolher com quem casar, você pode escolher aonde morar, você pode escolher qual curso vai fazer, mas tem um negócio: se você aceita e tem um coração ensinável, ao invés de escolher sozinho, pedir a opinião daquele que te formou, meu irmão, a sua vida vai ser uma vida muito mais plena, a sua vida vai ser uma vida muito mais abençoada, muito mais bem sucedida. Por quê? Porque quem chama a Deus para fazer parte das suas escolhas, está liberado para viver uma vida abençoada pela eternidade. Deus está esperando você pedir a opinião dEle, por mais que você não seja obrigado. Mas nas suas decisões mais importantes, principalmente quando você não sabe ao certo qual deve ser a sua escolha, Deus vai estar sempre pronto para estender as mãos e te dar uma direção. Ele vai ter sempre prazer para fazer parte com você do menor projeto que seja ao maior. Por quê? Porque o desejo de Deus é ver você vivendo uma vida plena, uma vida próspera e uma vida abençoada. Você tem autonomia para decidir, mas precisa ter inteligência para depender dEle, que é o dono de todas as coisas. Eu quero encerrar aqui falando do último princípio, que para mim é o mais importante, que mais mexe comigo nessa palavra, que é o princípio da aliança. No verso 18 do capítulo 2 diz aqui: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Quando nós olhamos para toda a criação de Deus,
todos os bichos, todos os casais, os primeiros, que depois nós vamos aqui continuar lendo a história que no futuro aconteceu, no futuro dessa narrativa, lógico, aconteceu um grande dilúvio, e todos esses bichinhos, cada espécie, entraram dentro da arca de Noé. E se cada um tinha o seu nome, foi porque Adão colocou com Deus. Mas nós entendemos que Deus deixou para a última hora a criação da mulher. Até aqui não existia família ainda, porque não existe família formada por uma só pessoa. Por que depois de tudo pronto, Deus decidiu criar a mulher? Por que Deus não criou primeiro a mulher para depois criar o homem? Tem gente que fala que era para a mulher não dar palpite, mas não é por isso. É porque o melhor sempre fica por último. Que das mulheres para dar um glória a Deus? Primeiro, fique de pé, pastor. Primeiro Deus faz o rascunho, depois faz a obra-prima. Eita! Sim ou não? Não chamei minha esposa para não ter que subir aqui. Te amo. Mas isso tem um propósito. Ali Deus celebra o primeiro casamento no Éden. Depois de o homem ter feito um longo trabalho, de forma grosseira talvez, de forma um pouco árdua, Deus agora vem com a perfeição das suas mãos. O homem é a coroa da criação de Deus, é o mais nobre produto da criação da eternidade. Não à toa, quando nós formos arrebatados, a Bíblia diz que os cães, os animais, eles vão ficar aqui, mas nós seremos arrebatados para a eternidade com o Senhor. Por quê? Porque nós somos o melhor de Deus. E quando Deus, ele agora faz o homem trabalhar bastante, ele vem com um complemento, com a excelência, para trazer sentido agora à vida do homem. Não à toa a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. E agora Deus une a mulher, o homem a mulher. Cria-se a primeira aliança da história. Esse é o princípio que nós estamos falando, o princípio da aliança. E esse é o projeto de Deus, que o homem se una a uma mulher e multiplique, e tenha filhos, e mais filhos, e netos, e bisnetos, e que todos vivam para a glória e para a honra do nome do Senhor. Todas as vezes que nasce uma criança, essa criança, ela nasce para testar a grandeza da criação de Deus. Como é que é a criação de um neném no ventre de uma esposa? A ciência não explica, os estudiosos não explicam por quê? Porque a perfeição de Deus é inexplicável. O que Deus preparou para ser família é algo sobrenatural, que o inferno não pode parar, que a ciência não pode explicar, que o homem não pode impedir de acontecer. Por quê? Porque Deus é perfeito e tudo que Ele faz também é perfeito. E portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Família às vezes fala de ruptura. Por quê? Porque agora o menino às vezes era criado junto com a mamãe, com o papai, e a menininha também, nos mínimos detalhes. Bruno agora tem Larissa com Rose, coloca os lacinhos assim na cabeça dela, cuida dela, tem todo o cuidado com ela, mas uma hora vai chegar um José na vida dela. E aí o que vai acontecer? Vão viver o propósito de Deus. Daqui a pouco vão ver os filhos casando no altar do Senhor, e daqui a pouco vão ser vovô e vovó Rose e vovô Bruno.
E as coisas vão acontecendo, e o maior prazer de Deus é ver você e a sua família servindo ao Senhor. Eu libero essa palavra sobre a sua casa. O inferno não vai impedir o propósito de Deus, que você dizer: eu e a minha casa, eu e a minha família servimos e serviremos ao Senhor dos Exércitos. Nada vai impedir que a sua família viva o melhor propósito, o melhor plano que Deus lá na eternidade já preparou para você. E se você crê nessa palavra, dá um salto do seu lugar, dá um glória a Deus e diga: a minha família é do Senhor Jesus, a minha família está no altar de Deus, e o mal não pode tocar nela.